E está começando mais um Ao Pé da Letra. Você está aqui, de Alexandre Paredes, e a primeira pergunta que vem à mente é: você quem? Quem é que está aqui? Logo na introdução a gente vê a escolha do arranjo, 2 violões que seguem quase que em uníssono e de repente entra um violino fazendo um contraponto. E a gente já percebe uma certa companhia àquela melodia original. E quando a gente pensa, bom, agora tem 2, então você é representado pelo violino que chega, aí vem a flauta e outras coisas, e aí a voz, e a gente percebe que no arranjo tem um segredo interessante, né? O você é ao mesmo tempo o outro e os outros. A gente observa que a pergunta sobre quem é você que está aqui é uma pergunta interessante, porque é uma das questões mais interessantes que nós olhamos na reflexão sobre a filosofia evangélica, quando diz amar o próximo como a nós mesmos, por sinal uma lição quase que universal, uma lição que a gente vai encontrar no Velho Testamento, que a gente vai encontrar nos Vedas, que a gente vai encontrar nas rogativas de Confúcio, de Lao Tse. É uma narrativa interessante porque qual é a ideia desse amar o próximo como a si? É um esforço de ampliar o processo de aprendizado. Então você, reconhecido como um outro eu, reconhecido como um outro semelhante a mim, é também uma oportunidade de aprendizado diferente.
se nós aprendemos com as nossas experiências e com os nossos raciocínios, quando nós interagimos com os outros, quando nós desenvolvemos empatia para com eles e ao mesmo tempo passamos a pensar e descobrir a forma como o outro pensa, sentir e descobrir a forma como o outro sente, nós ampliamos as nossas noções de entendimento a respeito da vida. Então, esse quem é você é uma coisa bem interessante na estrutura da música, mas ele começa com uma noção bastante interessante, porque eu procurei te encontrar em todos os lugares, nas nuvens do céu, na imensidão do mar, na estrela que brilha. Caminhei, fui no caminho das flores, fui no ser que ilumina, mas o que se demonstrou é que havia um olhar muito específico, um olhar muito formado. Vi crianças a chorar, vi pés descalços no chão, vi fome, vi dor. Onde estarás? Então, a gente já começa a perceber que essa não é uma busca aleatória, não é um outro, não é um você qualquer. É um você que oferece outra coisa dentro desse cenário. E aí começa uma reflexão que é nós refletirmos sobre os diferentes cenários, as diferentes paisagens, as diferentes situações. Uma das questões mais interessantes no campo da filosofia da religião é a presença do mal do mundo, e a lógica é muito interessante. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, por que há dor, por que há sofrimento, por que há o mal no mundo? Essa é uma questão interessante porque ela contrasta sobre a natureza da bondade divina, sobre a perfeição de Deus e a introdução do mundo como mal. E a gente percebe que há aqui um viés de olhar. Esse viés de olhar as coisas sobre uma perspectiva de ver pontualmente, de não ver a estrutura em processo, de não ver a beleza naquilo que está acontecendo, mesmo quando causa dor, quando cria injustiça, porque são processos de ajustes que acontecem dentro da lei divina. A doutrina espírita, quando ensina sobre a multiplicidade das vidas, o parâmetro da reencarnação, isto é, a volta de um espírito a um novo corpo para aprender coisas novas e para corrigir o que fez no passado, cria uma ordem de harmonia que nos faz compreender melhor essas situações de dor e de sofrimento em relação aos seres humanos, ao seu livre-arbítrio e à sua visão e à sua ação dentro das coisas. Mas o universo também apresenta algumas coisas desse tipo. Então, é preciso um olhar, e aí surge uma pergunta interessante: por que tanta dor no mundo? Por que tanta dificuldade? A doutrina espírita responde isso para a gente de uma maneira muito interessante, quando ela diz que nós aprendemos quando raciocinamos, quando assimilamos a lei divina, quando nós experimentamos as situações e compreendemos nas experiências a percepção do mundo, desenvolvemos um raciocínio que explica, que entende, mas nós podemos desenvolver equívocos, isto é, podemos entender de uma maneira errada as experiências ou desenvolver raciocínios igualmente errados. E aí nós somos instados ao sofrimento, isto é, à condição de padecimento, aonde o universo se impõe a nós de uma tal maneira que a gente precisa compreender as leis que regem o contexto que nós estamos vivendo. Essa situação de sofrimento, que não é necessariamente de dor, mas de padecimento, é uma atitude diferente enquanto a gente está numa ação que a causa das mudanças está em nós. Na paciência, no padecimento, a causa é externa e o universo inteiro está imprimindo em nós lições de mudança, de revisão. E aí a dor ganha um significado diferente, e aí surge a ideia de um novo lugar, isto é, um novo cenário. Se há uma coisa que faz parte dos anseios humanos, são os sonhos, são as visões de melhoria, os ideais, a construção de um progresso, de um estado de coisas melhor, sempre representado
como um novo lugar e historicamente atribuído a diferentes situações, à vinda de um Deus, à chegada de um Messias, ao estabelecimento de uma conquista, a um momento marcante em que se estabelece um cenário diferente diante dos homens. Isso faz parte da ideia de uma utopia, isto é, aquele lugar maravilhoso em que tudo funciona bem, em que todas as coisas estão acontecendo. E nós temos isso, seja por uma intuição, seja por um desejo, mas esse novo lugar faz parte de uma descoberta. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos Allan Kardec perguntando se em algum momento o reino do bem se estabelecerá sobre a terra, e os espíritos disserem: quando na terra existirem espíritos bons, ela será um lugar melhor. Então não é um passe de mágica, é um processo de educação continuado. Quando os espíritos que encarnam e que estão na terra compreenderem a justiça como uma necessidade de relacionamento, entenderem que as relações entre as pessoas podem ser melhor guiadas com respeito, com a solidariedade, então a face da terra se transformará. E é o que nós estamos vendo ao longo da história. Uma análise da história humana verá que nós caminhamos por um processo de melhoria. Há uma obra muito interessante do psicólogo do MIT, Steve Pinker, chamada Os Anjos Bons da Nossa Natureza, em que ele faz uma análise sobre esse progresso constante que a humanidade vem efetuando no campo moral, pela contínua decaimento da violência, pelo contínuo movimento de pacificação entre as pessoas, contrariando muitas vezes a intuição que a gente tem de que a violência cresce, de que ela só tem feito estragos no mundo. Ele mostra como nós estamos nos tornando mais pacíficos, mais solidários. Esse novo lugar, portanto, é o resultado de um processo de aprendizado, mas um processo de aprendizado que a música diz a partir da construção da paz dentro de cada um. A paz é uma decisão, a paz é uma compreensão, a paz é uma atitude diante da vida que cada indivíduo compreende de uma maneira diferente. Primeiro, no sentido da pacificação, isto é, da capacidade de conviver com a diferença, de entender que os outros podem pensar de uma maneira diferente, podem viver de uma maneira diferente. Mas depois da transformação que isso traz, vem a atitude da pacificação. Jesus, no Sermão do Monte, coloca por 2 vezes essa bem-aventurança: bem-aventurados os mansos ou bem-aventurados os pacíficos, porque são eles que herdarão a terra. E mais adiante ele diz: bem-aventurados os pacificadores, que é o resultado de uma transformação efetiva, porque esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Essa paz dentro de si é parte de uma construção a qual todos nós somos convidados a realizar agora, porque para que a gente possa experimentar uma vida de mais qualidade, é preciso ter calma dentro de si. É preciso ter a cabeça fria, mas o coração pulsando de energia, quente como quem deseja realizar as coisas. A mente serena e o coração impulsionado é o segredo de uma vida em que nós vamos descobrir alguns outros tipos de alegria dentro daqueles cenários que foram vistos, daqueles cenários de crianças que choram de pés descalços, de fome, de dor. E a música pergunta: onde estarás? E essa é uma pergunta que a gente faz a respeito desse momento de vida, e quando nós nos esforçamos para tornarmos-nos agentes de transformação, a começar pela pacificação de nós, a começar pelo amor a nós mesmos, a começar pelo respeito aos nossos valores, nós entendemos o significado dessas atitudes, desses sentimentos, e começamos a aplicar para com os outros, e daí a vida vai ganhando uma configuração diferente. Nós vamos entendendo que o respeito transforma-se em convivência,
a convivência se transforma em compreensão, a compreensão se transforma em amor, amor se transforma em atitudes. E aí a música culmina com uma referência interessante, porque no Evangelho de Jesus, Jesus diz que você se perguntará quando foi que eu estive com fome e você me alimentou, quando foi que eu estive com sede e você me deu de beber. E eu digo, na frase de Jesus, que quando você fez isso a essas pessoas que sofrem, é como se você tivesse feito a mim. E essa é uma relação interessante, porque nas mais das vezes nós começamos e queremos agradar aquelas pessoas que podem nos dar alguma coisa. E pensando em Jesus como um doador, pensando em Jesus como alguém que nos traz paz, alegria, felicidade pelas imensas potencialidades que possui, é fácil a gente pensar no que a gente dá para Ele. Mas a resposta que Ele nos traz é uma resposta interessante quando Ele diz: faça isso a quem não pode lhe dar nada. Faça isso para com aqueles que não podem retribuir coisa alguma, e você começará a entender o que é a essência dessa atitude. Quando nós somos capazes de dar sem receber, nós tornamos a atitude uma lição em si, e isso é um tesouro inestimável, porque ele se completa quando nós agimos com justiça, porque admiramos a justiça. Quando nós admiramos a equidade e agimos com equidade. Quando a gente admira a paz e age pacificamente, sem esperar consequências dos outros, mas pela própria natureza do que nós estamos fazendo, é exatamente o momento em que nós descobrimos o caminho. É exatamente o momento em que nós descobrimos, como Alexandre Paredes, olhando para o Cristo e dizendo: você está aqui quando eu me torno uma imagem das atitudes que você nos ofereceu. É a que nos conviva a doutrina espírita, é o que alerta Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que o código moral apresentado por Jesus, um novo modo de pensar, a ética de vida, é a chave para a felicidade futura, porque traz para o espírito uma série de visões e de percepções sobre a vida. Aqui, Alexandre Paredes, você está aqui ao pé da letra. E eu aguardo você no próximo encontro.